tem um hino especial para a Páscoa, eu estou ensaiando, para dar o melhor para Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Chega para cá com ele. Convidar a Maria para ficar de pé. Vamos fazer oração, agradecendo a Deus. Deus já falou através do louvor e vai continuar falando através da palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Nosso irmão velho estudou e Deus tem algo maravilhoso para falar no nosso coração. Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Muito obrigado pelo quarto dia da semana, pelo privilégio após um dia de trabalho, ao anoitecer, ainda temos força, deixarmos o aconchego do lar, viemos à tua casa para te adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome, Deus. Aqui está o teu filho, ó Pai, que vai ser um canal nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no coração do nosso irmão Éder, ó Deus, que ele possa, Senhor, canal vai transmitir para a igreja, meu Deus. Fala no teu coração para os nossos corações. Tudo isso nós já te agradecemos. E a igreja diz amém? Amém. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe a igreja com a parceira, amém? Amém. Foi mal aqui, já louvamos, já adoramos ao nosso Senhor. Agora chegou o momento do alicerce. Chegou o momento da palavra. Chegou o momento de nós agora abrirmos o nosso coração para receber o alimento espiritual, né? Porque, como foi dito agora há pouco, nós já nos alimentamos, tomamos café, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Amém. A Bíblia fechada, ela é apenas um livro qualquer comum, mas ela aberta e praticada é a palavra de Deus vivo. É a palavra que serve no nosso coração. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir o nosso coração em nome de Jesus. Igreja, eu vou começar. Antes, para quem não me conhece, eu sou o irmão Edinaldo, Ed, para a maioria que me conhece aí. Como meu nome é difícil, Ed, eu coloquei um nome mais difícil ainda para ficar mais fácil. Ed Barbeiro. Ficou mais difícil, né? Ficou mais fácil agora. Ed Barbeiro, mais conhecido por aqui. Irmão, até 2022, pelas estatísticas, existia até 2022 um pouco mais de 64 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Até 2022. Hoje acredito que deve estar passando aí uns 70 milhões. Num país que tem 214 milhões, ou seja, nós estamos aí a 1/4 da população cristã que clama a um Deus. Mas o que será que está acontecendo? Porque a Bíblia diz para nós, em Salmo 32, no versículo 12 em diante, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E olha a nossa nação, olha a nossa situação, olha no todo. E como é que está? Será que Deus está olhando? Será que Deus está direcionando as pessoas cristãs? Por que eu falo isso? Porque a Bíblia relata de um homem que tinha os mesmos sentimentos que nós, sujeito às mesmas tentações que nós, que era Elias. E a Bíblia diz que ele orou e por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo e voltou a chover. A Bíblia diz para nós em 2 Crônicas, no capítulo 14, 7, onde ele diz para mim e para você, que esse povo que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo? Esse povo que se chama pelo meu nome é o povo de Deus. Ele fala se humilhar. Amém. Ele fala em clamar. Ele fala em se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu. Aleluia. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que está acontecendo? A igreja está aí? Amém. Entenda, igreja, a palavra não é para atacar ninguém, não é para denegrir a imagem de ninguém. Só tem um que conhece o seu deitado e o seu levantado. E esse é Deus. Aleluia. É Ele. Aleluia. Então, só em reverência à palavra. Vamos ficar de pé em reverência à palavra? Aleluia, glória. E vamos abrir a nossa Bíblia lá. Por que tem que ficar em reverência à palavra, né? A Bíblia fala em Neemias, no capítulo 8, versículo 5 a 10, que quando Esdras subia no púlpito, era um púlpito de madeira, assim, tá certo? E quando ele abria a palavra, o povo ficava de pé. Aleluia! Aleluia! E
Então a referência é a palavra, tá? Não é a homem nenhum não, tá? E vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Amós, para a honra e glória do Senhor. Livro de Amós. Quem tiver dificuldade, e o irmãozinho aí estiver do lado e tiver mais agilidade na Bíblia, ajuda o irmão que está do lado aí, tá? Lá no livro de Amós, você vai achar meio grande aí, Isaías, Jeremias, você vai achar Ezequiel, mais um pouquinho para frente Joel, aí você vai achar Amós. Amém, igreja? Amém. Quase no final. Vamos abrir nosso coração, quase lá no finalzinho. Amós, capítulo 8. Acho que é o mal de quase todos os pregadores, né? Problema de visão, né? Para enxergar, assim, tem que ficar bem em cima, assim. Vamos lá. Hoje é até 10 horas da noite, né, pastor? Não? Acabou, é até às 9. Às 9 para as 10. Hoje vai ser o virgínia, Vamos lá. Brincadeira, igreja. Vamos lá. Bem rápido. Amós, capítulo 8, no versículo 11. Eis que vem dias, olha só, igreja, eis que vem dias, diz o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, aliás, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, e nem sede de água. Ainda estou vendo as Bíblias, ainda folheando, não acharam ainda não? Ajuda o irmãozinho que está do lado aí, para a gente se alimentar junto, irmão. Vamos lá, fica na frente, tá bom aí. Vamos lá. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes, olha só no versículo 12, e irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Beleza, tá? Coloca a Bíblia do lado aí, fecha os seus olhinhos para a gente orar em nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, a semente está lançada, Pai, é a tua palavra. Clamo ao Senhor, meu Pai, já em agradecimento por cada vida que aqui se faz presente. São suas vidas, são suas ovelhas, Senhor. Então prepara o coraçãozinho, Pai, para receber essa semente. E que ela germine a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Frutos dignos de arrependimento. Peço ao Senhor, meu Pai, que acampe seus anjos na tua igreja. Não deixe, não permita nenhuma manifestação contrária, Pai. Repreende a distração, repreende a sonolência, repreende todo o mal, Senhor. E que nós possamos estar cativos ao teu Espírito, Senhor. E que o teu Espírito nos conduza nas tuas verdades, Senhor Jesus. Que só o Senhor conhece o deitar e o levantar. E nos torne um em ti, assim como o Senhor é um em nosso Deus Todo-Poderoso. Quanto a mim, meu Pai, repreende a minha carne, repreende a minha soberba, repreende o meu eu. E usa como instrumento, Pai, para a edificação da tua igreja, do menor ao maior. Usa a minha boca, Pai, como instrumento para que o teu povo compreenda e entenda a tua mensagem. E tudo quanto no provém de ti eu te peço, que saia agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Irmão, esse dia não chegou. O povo não está procurando falar, é onde vai entrar e encontrar a palavra. Porque as pessoas se sentem melhor. Não, aqui eu não me sinto bem, eu tenho que ir aonde eu me sinto bem. Ao contrário disso, você tem que ir aonde a palavra confronte com você, aonde ela bate de frente comigo. Eu tenho que ir aonde Deus fala, é aqui que Ele está falando comigo. Mas como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Irmão, pode ser pregado 2 horas de palavra, pode ser pregado ao teu vizinho que está do lado, ao teu irmãozinho do lado, ao teu próximo, pode pregar naquela cadeira que está do fundo, mas tem uma palavra que, se Deus quiser falar com você, Ele vai entrar na sua cabeça e você dela não vai esquecer. Ele vai tocar em você, e é nesse ponto que Ele quer tratar com você. Aleluia. Mas as pessoas hoje não procuram aonde? O lisonjeio, o passar a mão na cabeça. Lembre-se da palavra de João Batista, a primeira pregação: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra, a primeira pregação de Jesus Cristo em Mateus 4, a mesma coisa: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém. Você pega a palavra de Elias aí, Isaías 58, clama em alto pulmões, clama, grita ao meu povo e anuncia o seu pecado, anuncia a tua transgressão. Então eu tenho que pregar o quê? O que me afasta de Deus? A única coisa que me afasta do Criador, a única coisa que me afasta do meu Salvador, é as minhas falhas, são meus erros. E Ele paga um preço grande para que eu possa ter acesso eterno ao lado dele. Amém. Verdade.
E como é que eu tendo isso hoje, livre acesso à palavra, eu negligencio, eu escolho o que eu quero viver, eu escolho a maneira que eu quero viver. Afinal de contas, Deus só quer o meu coração. Não é assim que funciona. Marcos 7, versículo 21, o que sai do coração do homem é prostituição, é calúnia, é mentira, é difamação, é idolatria, é tudo isso que sai de dentro do coração do homem. Mais enganoso é o coração. Eu sei que Deus opera sinais, eu sei que Deus opera maravilhas, eu sei que Deus opera todas as coisas que aqui diz e abençoa. Ele não mudou, Ele faz isso. Mas por que Ele não opera mais? Ele opera hoje, como a Bíblia diz, o sol brilha para justo e injusto, para qualquer um, o sol vai brilhar. Mas por que Ele não opera mais como era antigamente, sendo que Ele diz para mim e para você, coisas maiores do que essas que você vê, vocês farão ainda, maiores. E por que não acontece? Será que a gente parou para analisar dentro do nosso coração? Se você pegar a palavra em Isaías 1, versículo 18, ele diz: venha como estás. Você pode vir do jeito que você está. Você pode estar por aqui de iniquidade, por aqui perdido. Você pode estar. Venha como estás e vamos argumentar. Está lá Isaías 1,18. Vamos argumentar. Eu vou conversar com você. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão branco como a lã. Aleluia. Amém. Eita glória. E mesmo que ele for como um carmesim, eles se tornarão como a branca neve. Ele está dizendo que ele vai te purificar. Mas é se você me ouvir. Aleluia. Mas é se você praticar. Eita Deus. Não adianta eu pregar muito, não adianta eu louvar muito, não adianta eu ter todo o tempo de oração, ir para os montes, passar a madrugada orando, não adianta eu fazer tudo isso e não estar aqui em conformidade com a palavra dele. Aleluia. Porque naquele grande dia, em Mateus 7, no versículo 21, 22 e 23, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz milagres, eu fiz sinais em teu nome, eu profetizei em teu nome. O que é profetizar, irmão? É dizer as coisas vindouras, é profecias, é você profetizar o futuro. O que é milagre? Milagre é um poxa andar, milagres e sinais é alguém ressuscitar, não é uma unha encravada desinflamar, não. É coisas maiores do que essa. Ele diz: Senhor, nós fizemos tudo isso. Aleluia. A ponto que ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas eu estava lá todo dia, Senhor. Eu estava de joelho orando, Senhor. Eu estava operando, Senhor, lá no teu nome. Eu não te conheço. Igreja, você ficar 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja e chegar no último dia e dizer: eu não te conheço, porque ele falou lá no versículo 23 de Mateus 7. Ele deixou escrito: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. É verdade. Eita Deus. Isso não é brincadeira, não. É bonito louvar, é bonito pregar, é bonito ser reconhecido, mas é muito melhor você ser conhecido por Deus. Aleluia. Aleluia. Abre a tua Bíblia em primeira Pedro, para a honra do Senhor. Essa água é para mim, né? 1 Pedro, para a honra do Senhor. Repito, a palavra não é para atacar ninguém. Nunca foi isso. É verdade. Quarta-feira, domingo, falei um ponto daqueles homens que foram decapitados lá fora. Por que será que eles foram decapitados? Porque eles estavam andando de forma diferente, porque eles viviam de forma diferente. Amém. Não era comum. A luz, já andou de noite de carro e vem um carro contrário a você, de farol alto, e é o Fusca, você faz assim? É assim que o mundo tem que nos enxergar. O crente verdadeiro ofusca a escuridão. É verdade. É luz a escuridão. Aleluia. Amém, meu Pai.
1 Pedro, capítulo 4. Minha Bíblia está igual a tua, cheia de anotações. Olha só. Você quer que Deus fale ou que o homem fale? Você quer que Deus fale com vocês ou que o homem fale? Deus fala. 1 Pedro capítulo 4, no versículo 17. Capítulo 17. Acharam? Amém. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, ou alguma Bíblia fala, e se é com dificuldade que o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Se o julgamento começa por quem? A Bíblia não diz? E diante das igrejas, e diante ao povo de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, e diante da igreja, o julgamento começa por ela, porque ela que tem que fazer a diferença, ela que dá exemplo, é ela que tem que fazer com que o evangelho pregado verdadeiramente somos nós, vocês. Nós somos o evangelho. As pessoas têm que olhar para nós. Alguém já viu aquela frase? Fala assim: para ser crente igual aquele ali, eu prefiro estar no mundo. Já ouviu isso? Qual o exemplo que ele está dando? Agora aquele que fala assim: não, um dia que eu for crente eu quero ser igual fulano de tal. Paulo não fala: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eles têm que nos imitar. Mas para me imitar, qual é o exemplo que eu estou dando, gente? Somos falhos? Somos falhos. A Bíblia fala para nós que nós temos um advogado, temos se errar, se pecar. Ele é advogado hoje. Hoje. Até o dia da gente estar vivo aqui nessa terra, ele é advogado. Mas naquele último dia, ele não é mais advogado. Ele vai ser o juiz. Eita, glória. E o advogado o que que faz? Se ele te fala: conta a tua verdade para mim. Conta a sua história. Conta. Venha como estás e conta para ele. E eu vou te argumentar, eu vou te falar: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Eu sou teu advogado, vou te defender. Mas se você não fizer, Lucas 6,46, por que tu me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Lucas 6,46, me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te peço. Eu falo: não se prostitua, você se prostitui. Eu faço: não beba, você bebe. Eu falo: não fuma, você fuma. Eu falo: não se droga, você se droga. Eu falo: não fica nas baladas, você vai para as baladas. Eu falo para você: não usa a música do mundo, você fica nas músicas do mundo. Eu falo para você X e você faz Y. É verdade. Prostituição, igreja, não é somente como foi dito outra vez, não, outra quarta-feira. Não é somente aquelas que se vendem o corpo lá fora. Para você ter uma noção, não se preocupe que eu não vou falar palavrão, nem vou abaixar o livro, não. Mas a Bíblia fala em Hebreus 13,14. 13, versículo 4, aliás. Hebreus 13,4. Você que tem costume de ler e trazer canetinha, vai anotando, igreja. Fazer igual o povo de Bereia lá em Atos 17. O povo de Bereia, ainda ouviu os apóstolos falando, eles anotavam tudo, ia para casa, ia examinar para ver se realmente aquilo era assim. Faça isso. Não pega somente o que vem daqui não e tá bom não. Examinem as escrituras. Amém. Amém. Você não sabe o que você está recebendo. Você não imagina o que você está recebendo. Qual foi a livro que a gente falou? Já esqueceu? Hebreus 13, 4. Hebreus 13, versículo 4. Para ser mais rápido. Digno de honra seja o leito matrimonial. Eita, glória. Digno de honra seja o leito. O que é leito matrimonial? A sua cama, o seu casamento. O seu leito matrimonial. Porque quanto aos devassos e os adúlteros, Deus os julgará. O que é devassidão? A podridão. Que tem muitos que traz para dentro do seu quarto. Muitos levam para dentro do quarto. Pornografia. Apetrecho.
Se você pegar a palavra aí em 1 Coríntios 6, no versículo 12, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Ele fala que o manjar é para o corpo e o corpo é para manjares. Mas Deus destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição. Ele quer dizer que tudo tem seu fundamento. Suas mãos é para alguma coisa, sua boca é para outras coisas, mas muitos estão pervertendo e usando para as coisas erradas. A igreja está compreendendo? Amém. A igreja está aí? Amém. Glória a Deus. Dá as palmas para o nosso Deus quando bebendo água aqui em nome de Jesus. Amém. Ainda quer que Deus fale ou eu pare por aqui? Amém. Igreja, a gente está na igreja porque a gente espera um dia chegar no reino dos céus, não é isso? Não é isso? Amém. Então não está aqui por outra coisa. Ah, eu estou aqui por causa de uma cura. Não faça isso não. Não faça isso não. Uma doença ou qualquer coisa semelhante, isso aí é herança de Adão e Eva lá. A gente vai levar isso o resto da vida, viu? Mas a gente está na igreja para ir para a eternidade. Aleluia. Alguém já pegou uma fila, nem que seja pelo SUS, pega aquela fila enorme, aí quando chega a sua vez, a pessoa atendente fala, não é essa fila aqui não, é aquela. A pessoa, você está há anos na fila, na igreja, pensando que vai para o céu, chega no outro dia, não me conheço, eu não sei. Mas por quê? Irmão, você vai pegar a palavra, você vai ler em Gálatas 5, no versículo 19. As obras da carne são conhecidas, está lá de novo: impureza, prostituição, lascívia, luxúria, maldizente. Olha aí os murmuradores, aí o reclamão. Os maldizentes, as porfias. Sabe o que é porfia? Eita, aí vai mexer. Porfia é uma obra da carne. Sabe o que é porfia? É competição. Porfia são debates, são brigas, são intrigas, são contendas. Olha o que a teologia está fazendo hoje. Você liga hoje aí no YouTube, você liga hoje um monte de podcast, cada um debatendo com o outro. Aonde tem isso na Bíblia? A Bíblia diz assim, sim, não, que passar disso é procedência maligna. Eita Deus. É verdade. É sim, não. Você acredita que essa cadeira aqui, ó, não sei, não estou enxergando aqui, mas eu estou enxergando verde. Está verde aqui, não dá verde. É verde. Tá verde. Se ele disser que é amarelo, fica com você. É verdade. É a tua certeza. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquele que segue a ele não será confundido. A Bíblia diz, Gálatas 5, versículo 19. Primeira é 2 Timóteo 15, 23 diz que a porfia é como pecado de idolatria. Olha como andam junto: competições e idolatria. O que é idolatria? Irmão Ginaldo, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Luxúria, os maldizentes que acabamos de falar, os beberrão, os comelão, facção dentro da própria igreja, dentro da igreja, e o julgamento começa por ela. Jesus está olhando tudo aquilo ali. Aonde está escrito mais, para ele não deixar de ser enganado? Apocalipse 21, versículo 8. Que não herdarão o reino dos céus. De novo a idolatria, de novo a prostituição. Sabe onde é que também está a prostituição hoje? Nas escolas, nos jovens hoje. Ninguém aqui está para atacar ninguém, estamos aqui para aprender. A seara é grande, mas é um pouco ceifeiro, está cheio de gente doido pela palavra, louco pela palavra. Vai estar faltando trabalhador, ou os jovens aí cresçam na palavra. É verdade. Para ajudar a resgatar esse povo. Aleluia. Sabe por que está também no meio do povo? 1 Coríntios 7, versículo 1 e 2. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Bom seria que você não tocasse. O que é isso, igreja? Lógico que é uma forma
pejorativa de falar, mas ele está dizendo, bom seria que você não tocasse. Ah, mas eu não consigo me controlar, ela é tão bonita. Ah, mas eu consigo me controlar. Case-se, é melhor casar do que viver abraçando. Isso é fornicação, não herdará o reino do céu. Não está escrito mais? Está escrito no Apocalipse 22:15 em diante, onde ele fala, não herdará o reino do céu. De novo, os idólatras não herdarão o reino dos seus cães. Os cães não é os cachorrinhos, não, tá, igreja? Cães são falsos profetas. Não herdará o reino do céu os que mentem e os que amam a mentira. Ah, mas eu não gosto dessa palavra, não. Eu não quero mais ouvir essa palavra, não. Essa palavra é ruim demais. A gente já fica o tempo todo se machucando aí na rua. O mundo já judeia da gente. A gente tem para ir para a igreja para ser acolhido, para ter amor. Mais amor do que isso? É verdade. Você vai viver 120 anos se chegar. 120 anos segundo a Bíblia. E você diz que o mundo está te judiando. Aí vai chegar no último dia, vai receber a sentença de não vos conheço. Eu não vos conheço, ele vai te mandar para onde? Eternamente inferno. Outra vez eu ouvi um dizer no fundo de um carro, no vidro do carro, que dizia assim, mais ou menos assim: me entristeça com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Coisa mais verdade do que essa. Me entristeça, me deixe triste com a verdade, é melhor, mas não me iluda com mentira. É verdade. Como disse, a mentira tem perna curta. Quando se descobre, não te dá uma sensação de impotência. E Deus está te dando, como advogado, te falando. Onde é que fala mais, irmão Dinaldo, de pecado para mim poder ver? 1 Coríntios 6, no versículo 10 em diante: não erreis, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? De novo, os maldizentes, os beberrão, efeminados, sodomitas. O que é sodomita? Eita. Sodoma e Gomorra foi destruída por uma causa. Já ouviu falar em Sodoma e Gomorra? Amém. Porque eles cometiam torpezas sexuais. Sodomita é aquele que pratica relações de forma contrária à natureza de Deus. A igreja está aí? Amém. Contrário à natureza de Deus. Não precisa ir mais além do que isso. Não herdarão o reino dos céus. Sabe o que mais? Que fala mais sobre o erro? Em Colossenses 3. Então não tenho desculpa. A Bíblia fala para mim e para você, em Mateus. Ele fala para mim e para você assim: se eu não tivesse vindo e eu não lhe tivesse falado, vós não teriam desculpa dos seus pecados. É verdade. Mas agora eu vim e falei. Qual é a desculpa? Ah, eu pequei porque eu não conhecia. Agora você conhece. Ah, eu pequei porque ninguém me ensinou. A Bíblia diz para mim e para você, Atos 17:30. Atos 17:30. Guarda no seu coraçãozinho. Atos 17:30. Deus não leva em consideração a época da sua ignorância, mas hoje Ele pede que todos, em todos os lugares, se arrependam. Eita, glória. Amém. Se arrependam. Você pega Atos capítulo 2 em diante, onde Pedro pregou e falou assim: agora se arrependam e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se arrependam primeiro. É verdade. Agora você conhece a palavra. Aleluia. Ah, mas não dá para seguir desse jeito. Isso não é de hoje não, igreja. Quer ver uma coisa? Isaías 30. Abre lá, Isaías 30. Dá tempo ainda, pastor? Dá. Isaías 30. Vamos lá, Isaías 30. Eita, glória a Deus. Ah, pastor, mas você está me julgando. Opa, julgando? É a palavra. Ninguém julga ninguém, igreja. É mais ou menos assim, ó. Se ela está tocando em você, eu não te conheço. Mais ou menos assim, eu vou dar uma palavra bem simples. Eu coloquei uma camisa, a de baixo,
E eu coloquei ela, vocês vão saber agora o que eu estou falando. Eu coloquei ela ao contrário, coloquei ela dos avessos. Vocês estão sabendo disso? Então, estou sabendo agora. Mas, além de mim, quem mais sabe disso? Eu não conheço o seu pecado. Só você e ele lá em cima conhecem. Então, se ele tocou nele, olha o amor dele passando com você. Se conserta, filho. Se conserta, filha. Amém. Isaías 30, achou? Isaías capítulo 30, vamos pegar aqui, para a honra e glória do Senhor, versículo 9. Versículo 9. Podemos ler? Amém. Porque povo rebelde é este. Eita. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Tá, não é só na minha não, né? Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizemos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Está na sua Bíblia isso? Não fala mais o que é reto, não. Eu não quero mais saber essa palavra de santidade, não. Eu não quero mais ouvir essa palavra de... Ninguém é santo, igreja. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Como foi dito agora há pouco, que ele é o nosso advogado, ele está te ensinando, está nos mostrando o caminho que eu tenho que seguir. Não é porque eu sou crente, você é crente, é evangélico, que você não vai cair, não vai tropeçar. Eu errei, erro muitas vezes e vou errar. Sempre vou errar. Sempre vou errar. Mas o verdadeiro, como fala a palavra em Hebreus 10, 26, ele diz que eu não posso viver deliberadamente em pecado. O que é deliberadamente em pecado? Desordenadamente. É eu conhecer, saber que é pecado e continuar fazendo. Quando nós fazemos isso, praticamos isso, é mesmo que eu esteja pegando o chicote que estava na mão daquele centurião, eu estou chicoteando o meu Salvador. Porque cada chibatada daquela foi pelo meu erro. Por que que eu hoje continuo praticando de novo e eu chego depois e falo, Senhor, eu te amo? Peraí, tem alguma coisa errada. É verdade. Tem alguma coisa errada. Deus acalenta. Deus traz algo para nós diferente, bom traz, sempre traz. É a gente que se distancia dele, a gente sabe. João 9,31, olha se prende nessa passagem que Deus está trazendo. João 9,31 diz que os judeus que criam nele, os discípulos em si, que criam nele, falou assim: Mestre, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, aquele que faz a sua vontade, a esse ele atende. Eles sabiam. Foi moeda. Não tem condição de aceitar Jesus e continuar do mesmo jeito, né? Tem que haver mudança. Em 1 Coríntios 5,17, aquele que diz que está inscrito em Cristo, nova criatura. O que tem de novo em nós? Fala, irmão. O que tem de novo em nós? Amém. Ainda aqui, ó, no versículo 11. Versículo 11 de Isaías 30: Desviai-vos do caminho, apartai-vos das veredas, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Quer dizer, expulsa. Sabe o que está acontecendo com o povo hoje? Conhece a passagem do Gadareno? Do demoniado Gadareno? Jesus chegou naquela cidade, tinha o demoniado Gadareno. A Bíblia fala que naquela passagem ali, ninguém conseguia passar por causa que aquele demônio, quando saía naquela pessoa, atacava todo mundo e machucava todo mundo. Jesus chegou. Aí tem a história que é outra pregação, que a gente traz isso também. Uma outra pregação. Aí Deus sai dele. O diabo falou: deixa ele entrar naquela manada de porcos. Deus deixou. Por que deixou ele entrar naquelas manadas de porcos? E o povo, ué,
tirou lá o negócio lá do homem, mas aí é vigiar o prejuízo que ele nos deu. Olha lá, vamos expulsar esse homem daqui? Vamos mandar Jesus embora daqui? Ah, aqui no público não vai pregar essa palavra não, aqui eu não quero mais isso não. Está cheio. Está cheio de pregadores da verdade sendo expulsos, porque as pessoas não querem mais ouvir esse tipo de palavra. Por isso que está crescendo em número, como eu acabei de falar. 64, deve dar mais de 70 milhões, mais de um quarto da população brasileira, e o Brasil ainda numa situação dessa. Estou falando somente no Brasil e no mundo todo como é que está. Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Tem alguém aqui sendo perseguido por causa do nome de Cristo? Seja sincero. Eu já fui. Perseguido por causa do nome de Cristo? Olha, de 64 milhões, hoje é livre você falar. Lá fora tem lugar pronto, na China, na Coreia, você nem Bíblia pode ter. Tem famílias inteiras sendo presas lá no corredor da morte por causa da palavra de Deus. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade. Mas que palavra é essa? Vamos lá. Em julgamento, Evangelho de João, corre lá, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, para a honra e glória do Senhor. Evangelho de João, capítulo 12. Estão compreendendo até aqui, igreja? Amém. Eita glória. Aleluia, Jesus. Acharam? Versículo 47. 11:47. O povo fala que não, você não pode julgar, que quem julga é Deus. Nem ele vai te julgar. Se já começou o julgamento pela casa de Deus, olha a Bíblia aí, ó. Vamos lá, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem pregado, essa há de julgar no último dia. Toma posse da palavra. Aleluia. Essa que vai te julgar. Quer saber a sentença? Leia a Bíblia. Quer saber como vai ser o último dia? Leia a Bíblia. Malaquias 3, no versículo 8 em diante, Malaquias 3 fala que existe um livro memorial, contido todas as nossas obras, as menores e as maiores, e vai ser aberto naquele dia também, todos os memoriais. O crente não é aquele que está na igreja só não, igreja. O verdadeiro crente não é esse não. O verdadeiro crente é quando você está sozinho lá fora. Aqui na igreja todo mundo faz carinho. Só falta o quê? Falta só aquela auréola e volta. Até a sobrancelha cai de tristeza. Tadinho de mim. Mas e lá fora? É aí que está o perigo, igreja. É aí que está o perigo. Eu gostaria tanto de andar e as pessoas falam assim, não, no dia que eu passar para a lei de crente, é assim que fala, né? Para a lei de crente, eu quero ser igual fulano, ciclano. Eu não quero ser igual fulano. Não. Ah, mas é muito santarrão, você é muito bitolado. Não é bitolado. O que será que Jesus fazia naquela época? Se não era somente falar da palavra e do reino dele. Sabe por quê? Porque quando ele estava falando com aquela mulher de Samaria, lá em João 4, a mulher de Samaria, os discípulos tinham ido na cidade buscar algum alimento. Aí quando chegou, ficaram maravilhados que Jesus estava conversando com a mulher, principalmente samaritana. Aí falou, você quer comer, Senhor, mestre, agora? Ele falou, uma comida tenho para comer, que é fazer a obra daquele que me enviou. Então não tem tempo, igreja. É verdade. Quando eu entrei na igreja eu tinha 35 anos, eu já estou com 56. E parece que eu entrei ontem. Estava conversando hoje com o irmão lá no salão, cortando o cabelo dele. Até hoje é como se fosse a primeira vez. Minhas pernas tremem
de temor, que ai de mim se eu pregar a palavra errada. Ai de mim, porque vai cobrar de mim. Uma outra pregação também, se você um dia ouvir, se Deus permitir um dia a gente traz, o atalaia. Ai do atalaia, que ouvir que vai vir destruição, e ele não tocar a mão dele. Ai dele, não briga com Deus não, igreja. Deus tem várias formas de apertar você. Deus tem várias formas de apertar você. Grande Deus. E cabe a mim e a você. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Essa vale a pena, vamos lá. Gálatas 1. Para a honra e glória do Senhor. Daqui a pouco a gente termina. Falta 3 horas só. Vamos lá. Gálatas 1. Vou beber água aqui, peraí. Para não entrar às 3 horas. Meu irmão Antônio, você convidou. Gálatas 1, olha o que Paulo fala, hein? Versículo 6, para a honra e glória do Senhor. Maravilho-me de que estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja maldito. Sabe o que Paulo fala? Eu até imagino ele escorar-se num lugar, uma parede. Mas eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Está passando tão depressa naquele que chamou na graça, que ele foi chicoteado lá, que foi machucado, foi cuspido, que arrancaram os cabelos dele. Isaías 50, versículo 6 fala que até os cabelos dele foi arrancado, não foi puxado, foi arrancado. E vocês estão indo para um outro evangelho. Qual evangelho? É a mesma Bíblia. Porém, lisonjeiros. Porém, passando a mão na cabeça, venha como estáis e permaneça como queira. Não tem como. Me admiro, fico admirado. Não é possível que o pastor sofreu tanto para ver hoje o povo. Mesmo diante de tudo que aconteceu, mesmo diante de tudo que houve naquela época, quando Jesus foi crucificado, caiu o semblante de todo mundo. Aí você conhece essa história. Jesus teve que procurar lá na terra. Será que tem alguém lá? Quem está lá? Tiago morreu, Pedro morreu, tem João ainda, João. Aí foi escrever as 7 cartas para as igrejas. Já leu as 7 cartas para as igrejas? Mais chicote. Conheço vocês, eu conheço tudo, todas as 7, com exceção da Filadélfia, pequenininha, mas segurou a palavra. Amém. Ela reteve a palavra. Quanto às outras, olha, eu conheço tudo, sei que você tem perseverança, sei que você gosta da palavra, mas eu tenho algo contra ti. E a maior desse algo que ele fala numa delas lá, que ele fala que deixastes o teu primeiro amor. Não é que tenha segundo, terceiro, quarto amor, não, só existe um, mas esse único amor você deixou. Então olha, volta para o primeiro amor. Qual é esse primeiro amor? Quando você conheceu ele pela primeira vez, você evangelizava, você falava do amor dele, você falava da palavra dele para todo mundo. Se você encontrasse um papagaio lá, você estava lá pregando para ele. Aí foi escurecendo, por quê? As coisas não mudam. Ninguém está fazendo nada para você nesse mundo não, igreja. Estamos fazendo para você ganhar o vindouro, aquele que está lá em cima. Não é esse aqui não, é para lá que você tem que ir. Aí está aqui de passagem. Estão compreendendo? Amém. Para a gente encerrar a palavra. Ixi, não tinha tanta paz de Deus. Deixa para a próxima. Para a gente encerrar a palavra.
Glória a Jesus, muito obrigado. Vamos lá, Filipenses 4. Vai deixar a turma que gosta, querendo mais, né? É bom, tem que ser sede da palavra. Você viu lá o. Ah, vamos lá. Galileu fez me lembrar. Qual foi a primeira palavra da Bíblia que a gente abriu e ficamos de pé? A nós o quê? Ai. Chegará o tempo que procurarão a palavra e não mais encontrarão. Aproveita, irmão. Aproveita. Hoje não dá. Domingo tem mais, quarta tem mais, domingo tem mais, quarta tem mais, até o último dia. Aleluia. Até o último suspiro. Filipenses 4, para a gente encerrar, tá? Glória a Jesus. Amanhã é feriado, irmão. Amanhã é feriado não, amanhã não tem aula não. É sexta, né? Ainda tem trabalho. Certo. Olha só. Filipenses 4, quanto Vou falar agora. meu evangelista é? Versículo 8. 8, para o engano do Senhor. Eita. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, Eita. preste atenção. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Coisa boa. tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto, as palmas louvam nosso Senhor Jesus. Até o pensamento Deus está cuidando de você. Tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, é nisso que você tem que pensar. Tem um ditado muito feliz que oficina vazia é oficina desligada. Ocupe tua mente aqui, ó. Eita, glória. Oração, louvor e palavra. Amém? Amém.